Vambora que hoje eu vou te ensinar a chutar na banca CESP. Aí daqui a pouco vem a galera do mimimi. Ai, menino, não se chuta. Eu já falo logo, passou em quantos concursos? Passou em quantos concursos para estar falando isso? Então, vem comigo que eu vou te botar no caminho certo, no caminho direcionado à sua aprovação. Vambora. Galera, encaminha essa live aí, ó. Clica no botãozinho aqui, encaminha essa live pra galera aí, que eu vou bater um papo com vocês a respeito da banca CESP e vamos trocar essa ideia. Vambora, vamos com tudo, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai arrebentar. Então, bora! Deixa eu só ligar aqui o meu backup. Tá ligado? Vamos lá! Bom dia, Luan, bom dia, Lilian, bom dia, Edgar, bom dia... Caraca, esse nome é difícil, hein? É Peclai ou Pecli? Bom dia, Bia, Estefa, bom dia geral aí que tá aí me assistindo. Vamos com tudo, que hoje tá bom demais. Vambora! Vem, vamos comigo, vem. Olha só, vamos lá, galera. A banca CESP, ela é o terror, entendeu? Ela é o terror da galera, entendeu? Bom dia, Tatalino. Bom dia, Thalitinha. Bom dia, galera. Vamos lá. Vamos lá, banca CESP é o terror dos concurseiros que não se preparam para concurso público. Ih, rapaz, já comecei pegando pesado. Exatamente. Vou até desligar aqui agora os comentários para poder a gente ficar exatamente aqui, ó. Peraí, deixa eu... Calma aí. Vamos lá. Vou até desligar aqui pra gente ficar vidrado aqui e nada tirar nossa atenção. Vamos embora. A banca CESP, ela é um terror dos concurseiros. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela é o terror do concurseiro que não entende porra nenhuma de concurso público. Eu tô falando isso pra você porque você precisa entender uma coisa. Uma banca que vai te cobrar com um nível lá no alto, ela não é uma banca ruim, muito pelo contrário, ela é uma banca boa, porque ela vai privilegiar o teu esforço, a sua dedicação, tá? Bancas como, bancas pequenas, né? Não vou ficar mencionando um nome aqui, mas bancas pequenas, Instituto Acesso, IBFC, essas bancas, cara, tem uns nomes muito doidos de banca aí. Esse tipo de banca não privilegia você que estuda. Ela vai privilegiar aquele cara que sentou o rabo e durante, sei lá, 4 meses, 3 meses estudou ali e ele acha que ele vai vencer e acabou. Por quê? Porque ela vai perguntar uma coisa tão idiota, que qualquer pessoa vai acertar aquilo ali. Ela não vai privilegiar o cara que está estudando há muito tempo. Então ela coloca todo mundo no mesmo patamar. Agora, quando você tem uma prova, quando você tem uma banca que de fato é uma banca mais complexa, é uma banca que vai te exigir um conhecimento mais sistematizado da matéria, aí sim, você está diante de uma banca de concurso público que realmente merece o teu respeito, tá? Aí sim você está diante de uma banca que merece o teu respeito. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, entenda como funciona a banca CESP. Ai, Geraldo, eu tenho medo de uma errada anular uma certa. Pô, cara, quando você faz a banca, a CESP, no estilo certo e errado, você não tem que ter medo de uma errada anular uma certa. É simplesmente você ter uma boa estratégia de prova. Você vai chegar na hora da prova e vai fazer aquilo que você sabe. O problema das pessoas é que elas acham que passar em concurso público é muito mais sorte do que esforço. Sorte ajuda? Ajuda muito, tá? Não vou mentir pra você que sorte, falando que sorte não ajuda. Não, sorte ajuda. Mas você precisa entender o seguinte, que não é porque que uma errada anula uma certa que você vai ficar reprovado. É só você ter uma boa cadência de estudos, é só você ter um bom comportamento diante daqueles estudos, do estudo, da realização daquela prova, que você sim vai ter um resultado extremamente positivo. Entende o que eu estou te falando? Então, quando a gente fala em banca CESP, cara, na boa mesmo, a galera que fica de mimimi, que fica de reclamação, não entende nada de concurso público.
Muito pelo contrário, fica repetindo informações de outras pessoas que também não entendem porra nenhuma. Então eu vejo o aluno falando, ai, mas é muito ruim a banca CESP nesse estilo. O cara nunca fez nenhuma prova do CESP. Ah, mas eu odeio a banca nesse nível. Eu falo, o cara nunca foi aprovado para nenhum concurso público. Eu acho o seguinte, até você começar a falar que não gosta, discordar, você tem que ter alcançado alguma coisa na tua vida. Agora, eu fico vendo gente que nunca passou em porra nenhuma falando, ai, eu não gosto desse jeito, eu só gosto do outro. Cara, então por que você não passou nas bancas que foram do outro jeito? Por que você não passou no concurso público? Alguma coisa tem de errado. Então, ao invés de você perpetuar, de você reverberar algumas reclamações, comece a analisar quem é que está falando. Quem é a pessoa que está falando para você? Essa pessoa alcançou resultados em concurso público? Essa pessoa tem boa performance em concurso público? Ela tem um destaque em concurso público? Se tem, legal, você pode optar por escutá-la. Agora, se não tem, para que tu vai ficar repetindo o que o outro repetiu? Ah, mas o amiguinho lá da sala, ele estuda pra caramba, ele falou que estuda há muito tempo. Legal, por que ele não passou então? Então vamos começar a parar de reclamar, a parar de ficar de mimimi e começar a fazer o que tem que ser feito. Concurso público, a melhor prova que existe é exatamente aquela que vai te cobrar aquilo que você estudou, aquilo que é de fato necessário para você ser aprovado no concurso público. E não uma pergunta idiota que não vai medir conhecimento de ninguém para isso. Aí sempre vem aquela outra turminha. Ah, Geraldo, mas o CESP tem umas posições extremadas com relação a algumas coisas, é muito ruim. Pega a última prova da Polícia Federal. Pega a última prova da Polícia Rodoviária Federal. Pega as últimas 10 provas do CESP. E você vai ver, em cada uma daquelas provas, quantos posicionamentos extremados eles colocaram? 1, 2, 3... Aí por causa de 3 questões você vai dizer que o CESP é ruim? Porque ele colocou, sei lá, vamos botar 10 questões de posicionamento extremado? Se você acertar as outras 90, tá maravilhoso. Você passou no concurso público se bobear em primeiro lugar. O que eu quero dizer para você é, fuja do mimimi, da reclamação. Fuja disso. Ao invés de ficar reclamando, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e de fato fazer o que tem que ser feito. Gente, eu nunca vi ninguém ser reprovado porque o CESP colocou uma questão que só ele pensava daquele jeito na prova. Nunca vi. Ah, o cara ficou por uma questão e ele errou essa questão. Não, ele errou várias outras questões, não foi essa. Agora, se o cara vier aí falar pra mim assim, ah não, a nota de corte foi 95, caíram 10 questões extremadas na prova, que só o CESP pensava assim, eu acertei 90. E o resto eu errei. Pô, beleza, aí eu até vou acreditar que foram aquelas questões absurdas que te derrubaram. Mas eu nunca vi isso acontecer. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em concurso público. Então, ao invés de você ficar repetindo reclamação dos outros, ficar falando sobre algo que você de fato não entende, para de reclamar e começa a botar a mão na massa, porra. Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. E a partir daí a gente começa a bater um outro papo. E esse outro papo é a respeito do quê? Aqui, eu estou estimulando você a chutar na prova de concurso? Não estou estimulando. Mas eu estou dizendo para você, eu quero mostrar para você que caso seja necessário, você vai chutar. Aí vem aqueles extremados, né? Ai, mas o meu professor do cursinho falou que não pode chutar na prova do CESP. Legal. Aí tu vai lá fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal, você só fez 50 questões, faltam 70. Aí você não vai chutar porque o professor falou para você não chutar. Tu acha que com 50 pontos você vai passar? Óbvio que não. Se com 50 pontos você não vai passar, é óbvio que você vai ter que chutar. É óbvio que tu vai ter que chutar. E para chutar, você tem que ter o quê? Talento. Então não é melhor você aprender uma técnica de chute ou algumas técnicas de chute, entender como essas técnicas funcionam e estudar para não precisar usá-las, mas caso você precise usá-las, você vai fazer o quê? Você vai usar com técnica, de maneira diligente. Você está me entendendo? Então, ao invés de você ficar de reclamando, o que você precisa fazer? Você precisa botar a mão na massa. Você precisa se conhecer. Pare de ficar repetindo o que as pessoas falam.
Por falar em repetir o que as pessoas falam, o que mais chega é gente falando: ai, eu não posso fazer a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro porque a minha altura não deixa. Eu falar: onde foi que você viu que tem limite de altura? Ah, eu não posso fazer a prova da Polícia Federal porque eu já tenho mais de 30 anos. Aonde você viu isso? A pessoa sequer teve o trabalho de olhar no edital e simplesmente fica fazendo o quê? Repetindo informações que ouviu de pessoas que não construíram porra nenhuma na vida delas. Até quando você vai permitir que informações idiotas de pessoas idiotas venham influenciar na tua vida? Toda vez que você tiver alguma informação que você acredite que ela te limita em alguma coisa, pesquise sobre. Google. Gente, está tudo no Google. Tudo no Google. Joga lá no Google. Concurso tal tem limite de idade? Concurso tal tem altura? Acabou. Minha formação serve para o concurso tal? Simples. Só que as pessoas preferem ficar repetindo. Por quê? Porque repetir é mais fácil, não dá trabalho, não cansa, não gasta energia. Mas também não dá aprovação, né? Entende o que eu estou te falando? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, assim, de coração, começa a entender que não é ficar reclamando igual um maluco que vai fazer com que o teu resultado chegue, não é ficar de mimimi, de reclamação da banca que vai fazer você chegar ao resultado. Cada banca tem a sua particularidade, suas peculiaridades, óbvio. É óbvio que se você pegar uma FGV, o português é mais rebuscado, tem questões de interpretação mais aprofundadas. Se você for pegar o português do CESP, tem mais reescritura de frases. Mas é isso aí, vida que segue. Agora, se você der lugar para reclamações, tu não vai evoluir em nada, tu vai continuar na mesma merda que você tá. Que é querendo alcançar um resultado que você não alcançou. Porque você gasta energia fazendo aquilo que não deveria ser feito. Entendeu? Entende o que eu tô te falando? Então, bota uma coisa na cabeça de vocês. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Tá? Outra coisa, eu não vou falar de cargo nenhum aqui, de concurso nenhum, eu vou falar da banca. Isso serve para qualquer concurso que essa banca caia. Tá? Então já fica a dica aqui, nem adianta mandar nada escrito, que eu tô falando sobre a banca. Já deixei claro para vocês. Live de perguntas eu respondo todas. Live que eu escolho um tema que é selecionado por vocês, pelo que vocês vão me mandando, eu só falo do tema. Tá? Então quem quiser fica, quem não quiser vai embora. Então vamos seguir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só. Quando você vai chutar na banca CESP, a CESP ela tem dois formatos, tá? Ela tem um formato mais, vamos dizer assim, a CESP tem um formato, o mais famoso, que é o formato de certo e errado, correto? E ela tem o formato de ABCDE, beleza? O formato de certo e errado, eu já vi formato de certo e errado. Quando você erra uma, ele te tira um ponto que você acertou. Eu já vi formato de certo e errado. Quando você erra uma, te tira meio ponto. Eu já vi formato do CESP ABCDE, que se você erra não perde nada. Eu já vi formato do ABCDE, que quando você erra, você perde 0,25 pontos. Então, tudo isso vai depender do órgão que está selecionando aquela banca para poder ela realizar aquele concurso. Tá? Então, então quer dizer que meu concurso? Esquece. Você só tem que entender que existem essas possibilidades. Geraldo, como é que eu chuto na banca CESP? Primeira coisa que você tem que entender na banca CESP é, quando você está fazendo uma prova do CESP de certo e errado, ela geralmente, lembrando, eu não estou falando sexo dos anjos aqui não, estou falando geralmente, ela vai fazer em blocos de 5 questões, de 1 a 5, de 6 a 10 e aí por aí vai, de 10 a 15 e aí vai. A cada bloco de 5 questões, ela pode ser, anota aí no teu caderno aí, ó. Primeira dica. A cada bloco de 5 questões, em 80% das vezes, ela funciona no esquema 3 por 2. O que é esse esquema 3 por 2? A cada 5 questões, 3 são certas, 2 são erradas. Ou 3 são erradas e 2 são certas. Vai guardando essa informação.
Então, da questão 1 a 5, eu tenho 3 certas e 2 erradas. Da questão 6 a 10, eu posso ter 3 erradas e 2 certas. Ela faz nesse bloco. Lembrando que tudo isso são análises matemáticas para evitar fraude, para evitar que o aluno só escolha uma determinada letra e acerte tudo, para poder fazer com que, de fato, se extraia daquela prova o conteúdo de quem estudou. E dali a gente retira os aprovados, que realmente estudaram e não que tiveram sorte. Tá? Então, a cada bloco de 5 questões, eu tenho 80% das vezes 3 por 2 ou 2 por 3. Em 20% das vezes, eu tenho um bloco 4 por 1. O que é isso? Eu vou ter 4 questões certas e uma errada ou 4 questões erradas e uma certa. Em 20% das vezes. Tá? Você vai entender o porquê da gente fazer essa análise aqui, de você entender e saber que isso existe. Porque isso mais à frente vai te ajudar a chutar questões. Por exemplo, já vou até adiantar aqui. Pô, Geraldo, eu fiz lá da questão de 1 a 5, eu marquei 3 certas e uma errada. Opa! Se você marcou 3 certas e uma errada, a gente pode ter os dois mundos ali? Pode. Mas a gente ainda vai fazer uma outra análise por trás disso que vai permitir a gente conseguir exatamente chutar qual seria a alternativa correta naquela ali. Mas eu vou te ensinar isso daqui mais tarde. Depois que você entende, depois que você identifica que em 80% das vezes eu tenho 3 por 2 e em 20% das vezes eu tenho 4 por 1, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente vai para o próximo bloco. Qual o próximo bloco? Prova de certo e errado da CESP tem 120 questões. Dessas 120 questões, 60 questões são erradas, 60 questões são proposições certas. Então, peraí, Geraldo, 60 questões erradas e eu tenho 60 questões certas num bloco de 120 questões. Exatamente isso. Quando você entende que metade da prova é certo, metade da prova é errado, é justamente para você... Analisa só, se você chutar tudo na mesma letra, você vai acertar metade da prova e vai errar metade da prova. Logo, você vai fazer o quê? Fala. Você vai zerar. Vai ficar com 0. Você acertou a metade e errou a metade. Isso é para evitar que um aluno... Por que então anula uma certa, Geraldo? Justamente porque quando ele erra uma questão, se eu não anular uma certa, isso dá a oportunidade dele fazer o quê? Se ele sabe que metade das questões são certas, metade das afirmações são erradas, ele vai lá e faz tudo que ele sabe, tudo, que ele tem certeza. Aí ele marcou, sei lá, 15 certas e 5 erradas. Se ele tiver que chutar, ele vai chutar o quê? Todas erradas. Porque possivelmente ele vai acertar todas aquelas que são erradas, 60, mais as 15 que ele marcou como proposições certas, ele fez 75 pontos. Ele foi aprovado. Concorda comigo? Então, para evitar que isso aconteça, por isso que quando o cara erra uma questão, ele perde o ponto de outra que ele acertou. Para evitar que ele fique fazendo cálculos matemáticos e ele consiga vencer um certame CESP com base no chute. E aí não é o legal, não é o que a gente quer. Não é o que a banca quer, não é o que o órgão quer, não é o que a sociedade quer. Eu não quero aventureiro, eu não quero um chutador, um cara que não estudou dentro do concurso público. Eu quero um cara que estudou, eu quero um servidor da mais altíssima qualidade. Entende? Por isso que a banca faz dessa forma. Então, quando você entende que metade das afirmações são certas, metade das afirmações são erradas, você começa a entender da seguinte forma: peraí, se a cada 5 questões eu tenho 80% das vezes 3 por 2, 20% das vezes eu tenho 4 por 1, se você já separar que metade, 60% são certas, 60% são erradas, ou 60 questões são certas, 60 são erradas, você já parou para perceber quando você for chutar uma questão que você não faça a menor ideia, se você perceber que você marcou muito mais questões erradas do que questões certas, é óbvio que você vai chutar na certa, que a tua análise de probabilidade é maior
do que você, de acertos é maior do que se você marcar ela errada. Por quê? Vamos lá, tu fez uma prova, tu já marcou 58 questões como errado e tu já botou 15 questões como certo. É óbvio que tu vai chutar o quê? Certo, porque a probabilidade de você chutar errado e errar é muito maior. Por quê? Tem muitas proposições certas ainda para serem marcadas. Você está entendendo? Então, o que você tem que perceber? Cara, eu vou desativar o comentário, porque a galera viaja muito. Prestem atenção no que eu estou falando, gente. Depois vocês ficam fazendo perguntas aí, tá? O conhecimento que eu estou trazendo para vocês, eu ensino ele dentro do faixa preta. Os meus alunos que pagam têm acesso a esse conhecimento. Eu estou ensinando ele aqui de graça. Então, ao invés de vocês ficarem viajando na maionese, foca no que eu estou falando aqui. Olha só. Então, 60 questões certas e 60 erradas. Ponto. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Se você já entende que pode funcionar, que 80% das vezes é o 3x2, 20% das vezes é o 4x1, que metade da prova é certa, metade da prova é errada, você está percebendo que você já começa... Gente, não adianta, tá? Se você não estudar para a prova, não serve de porra nenhuma isso que eu estou te explicando. Isso daqui é para quê? Você foi lá, estudou para a prova, fez questões com seriedade, com certeza... Mas mesmo assim, pelo teu cálculo estratégico na hora da prova, pela pontuação que você chegou lá, com o intuito de sair fazendo, você precisa entender o que precisou chutar, você vai usar essas técnicas aqui. Entendeu? A outra dica que eu vou te dar é o quê? Matérias. Elas são divididas em 50%. Como assim? Se eu tenho lá 20 questões de informática, 10 vão ser certas, 10 vão ser erradas. O CESP tem por hábito pegar as matérias e separar da seguinte forma: metade daquela matéria é certa, as proposições, metade da matéria é errada. Então você pensa comigo, se você tem lá de 1 a 100 a 120 questões, e você pega da questão 1 a 5, ou melhor, da questão 1 a 10, sei lá, português, e só tem 10 questões de português. Ou melhor, das questões de 1 a 30, de 1 a 20, conta mais redonda, 1 a 20 questões de português. É óbvio que metade das questões são certas, metade das questões são erradas. Então, quando você for analisar dessa forma, você já sabe que tem 50% de certo e 50% de errado. Depois você vai lá e analisa o quê? Quantas certas e quantas erradas eu já marquei globalmente na prova? Depois que você fez essa análise, você vai fazer o quê? Da questão de 1 a 5, eu marquei o quê? É 3x2 ou é 4x1? E aí você vai eliminando. Entende? Você consegue fazer essa eliminação. Depois que você entende como funciona, você vai lá e chuta de maneira técnica. Por exemplo, da questão 1 a 5, você marcou tudo errado. Da questão 4, ou da questão 6 a 10, você marcou tudo certo. É óbvio. É óbvio. Ou melhor, tu marcou 4 certas e 1 errada. É óbvio que naquele bloco ali você está diante de um 4x2, de um 4x1. Se você for chutar, você vai analisar dessa forma e você vai chutar dessa forma. Entende o que eu estou te falando? Então, quando você entende essa mecanicidade, essa estruturação da banca CESP, fica muito mais fácil de você chutar. Agora é óbvio, nenhuma técnica se sobrepõe ao... Nossa, eu já vi isso em algum lugar e olha, pelo que eu me lembre, é isso. Nenhuma técnica se sobrepõe a isso. Você está entendendo? O que eu estou te ensinando aqui é, você estudou para a prova, você teve conhecimento para a prova, você desenvolveu atributos para a prova, porém, na hora da prova, você chegou com um objetivo. Por exemplo, teve uma aluna minha que fez a prova da Polícia Federal, e qual foi a meta que a gente traçou? Ela tem que sair da prova com 85 pontos. Ela foi lá e fez 80 questões. O que ela fez? Ela chutou 5 alternativas. Dessa forma que eu estou ensinando para vocês. Para poder fazer o quê? Para poder sair da prova com 85 questões marcadas. Que essa foi a estratégia que a gente definiu para ela.
Por N motivos, porque a tua estratégia pode ser diferente, que é diferente da do outro, que é diferente da do outro. Então, o que você precisa entender, meu jovem, minha jovem, meu pequeno gafanhoto? Eu não estou falando aqui para te estimular a ficar chutando a torta e a direito. Não. Eu estou te falando aqui para que você tenha a técnica, para que você entenda que quando necessário chutar, você domina uma técnica que vai aumentar vertiginosamente a sua probabilidade de acertos em prova. Então entenda isso. Entenda isso. Perfeito? Perfeito? Tô deixando claro para você, não tô falando só faça isso e você vai passar na prova. Não, não adianta, tu não vai passar. Eu tô falando que com isso você consegue sim chutar de maneira muito mais assertiva em prova. E é o que eu falo, até para chutar em prova tem que ter talento, entendeu? E aí vamos embora. Eu falei das questões certo e errado. Agora eu vou falar da prova ABCDE no CESP. Como funciona você chutar na prova de múltipla escolha no CESP? Como funciona você chutar na prova de múltipla escolha do CESP? Funciona da seguinte forma. A prova de múltipla escolha do CESP, ela vai ser composta de A, B, C, D, E. 5 alternativas em sua grande maioria, tá? Eu não me recordo de ter visto uma prova com 4 alternativas. Mas ela terão 5 alternativas. Então, você pega no teu material e bota A, B, C, D, E. Cada alternativa dessa, ela vai ter o quê? 20% das questões na sua prova. Você vai ter 20% na letra A, 20% na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. Então, se a sua prova for uma prova estilo CESP, de múltipla escolha, A, B, C, D, E, e o CESP cobre 100 questões, aquele teu concurso seja composto de 100 questões, o que vai acontecer? Cara, a cachorrada tá latindo aqui. E ele tenha 100 questões, o que vai acontecer? É nítido, óbvio, razoável, que você vai ter 20 questões de letra A, 20 questões de letra B, 20 questões de letra C, 20 letra D, 20 letra E. Por que faz isso dessa forma? Para evitar de você chegar na hora da prova e falar assim, ai gente, eu amo a Cleide, então eu vou chutar C de Cleide em todas as alternativas. Isso é para evitar que o candidato eleja uma alternativa preferida, chute mais ela e acabe tendo resultado na prova. Você está entendendo? Então a gente tem essa distribuição matemática na prova justamente para fazer com que, para que eu evite aquele cara que chutou tudo numa questão só e acertou. Caramba, Geraldo, eu nunca tinha pensado nisso. Pega 5 pessoas, um chegou e chutou tudo letra A, o outro tudo letra B, o outro tudo letra C, o outro tudo letra D, o outro tudo letra E. Se não tiver essa divisão matemática da prova, sabe o que vai acontecer? Um desses 5 vai ser aprovado. Geraldo, eu não acredito em você. Bacana. Pegue as provas anteriores e analise. Pegue qualquer prova de múltipla escolha e analise. Que você vai perceber que existe essa distribuição matemática para cada alternativa. E você sabendo que essa distribuição existe, você vai jogar com ela a teu favor. Como assim? Geraldo, eu fiz a prova e eu marquei, 18 questões na letra A. Marquei, porque assim, depois que tu fez a prova, pegou as questões que você deixou em branco, você vai lá e conta quantas alternativas você marcou de cada uma delas. Aí você marcou 18 letra A, você marcou 15 letra B, marcou 3 na letra C, marcou 11 na letra D e marcou 7 na letra E. Gente, se você for chutar, é nítido que você vai jogar tudo aonde? Na letra C. Porque se na letra A tu marcou 18, na letra B tu marcou 15, na C tu marcou 3, na letra D tu marcou 11, na E tu marcou 7, qual foi a que tu menos marcou? Letra C. Então você vai lá e chuta tudo na letra C. A probabilidade matemática de você acertar muitas questões
é enorme, levando em consideração que você acertou as outras alternativas. Mais uma vez eu digo, não tem como chutar sem saber porra nenhuma na prova. Não é milagre o que eu tô te ensinando. Eu tô te ensinando o quê? Técnicas apuradas para que você possa chutar na prova de maneira técnica, para que você venha ter maior performance. E aí, Geraldo, mas espera aí, na questão 58, eu fiquei em dúvida entre a letra B e a letra E. Gente, no nosso exemplo, letra B eu marquei 15, letra E eu marquei 7. Mas espera aí, pela minha análise eu tinha mandado chutar tudo na letra C. Só que naquela alternativa você sabia que a letra C não era para ser marcada. Você já tinha eliminado ela. É óbvio que se você já fez uma eliminação tendo certeza de que não é aquela alternativa, você vai fazer o quê? Entre letra B, que marquei 15, e letra E, que marquei 7, eu vou chutar o quê? Letra E. Então você vai fazer um chute de maneira técnica, de maneira consciente, de maneira responsável, entendendo que existe um juízo de probabilidade matemática atrás daquelas questões. Até porque se não existe isso daqui, você vai permitir que pessoas marquem alguma coisa e sejam aprovadas simplesmente porque escolheram a sua letra da sorte naquele momento, era a alternativa que tinham mais questões dadas como certas. Então, entenda, eu não estou falando para você que você vai passar chutando. Não, desiste. Se esse é teu objetivo, desliga a live agora. O que eu estou falando é para os meus alunos que buscam alta performance, que estão estudando pra caramba, que estão buscando, que estão lutando, que na hora da prova você não precisa fazer mamãe mandou eu escolher esse daqui. Não! Na hora da prova, você vai olhar, vai fazer uma análise técnica e vai chutar com o que? O regulamento debaixo do braço. Você sabe como aquela prova foi estruturada matematicamente, então você vai analisar como as questões foram distribuídas, analisa, vê que você menos marcou e vrau, vapo, marca naquela lá. Você está entendendo? Isso é técnica de chute. Quer dizer que você vai acertar? Não, já estou dizendo que é chute. Mas a probabilidade de você acertar é infinitamente maior do que você ficar assim, nossa, eu sou apaixonado pela Aline, vou marcar A de Aline. Acabou. Não, não é isso que vai acontecer. Isso inexiste. Entendeu? Isso inexiste, tá? Então, entenda. Pensa comigo. Você conseguiu compreender aqui, vou até ligar aqui os comentários aqui. Você conseguiu compreender o porquê de você fazer essa análise? De você entender que as questões de certo e errado, você tem que fazer essas 3 análises, entender que metade da prova é certa, metade da prova é errada, entender que as matérias são distribuídas, o quê? 50% como certo, 50% como errado, entender que eu tenho os blocos de 3 por 2 em 80% e de 4 por 1 em 20%. Entende o que eu estou te falando? Isso é para permitir que você venha o quê? Chutar de maneira técnica, com inteligência, e não de orelhada, entendeu? E não porque acha uma letra bonita. E quando você tem uma prova do CESP, cuja ela seja de múltipla escolha, no estilo ABCDE, você vai entender que eu tenho essa distribuição matemática de questões para que elas sejam equilibradas, para evitar que uma letra seja favorita. É óbvio que, Geraldo, é sempre a quantidade igualzinha. Óbvio que não. Vão ter provas que a letra A eram 100 questões, a letra A teve 21, a letra C teve 19, mas vai estar sempre muito próximo ali. Entendeu? Entende o que eu estou te falando? Agora, é óbvio que se você não estuda, se você é um cocô dentro d'água que não está se dedicando, que não está se esforçando, isso que eu estou te ensinando não serve para nada. Isso que eu estou te ensinando não serve para nada. Você está entendendo?
Então isso daqui é uma técnica para você chutar na prova do CESP. Existem outras técnicas de chute? Existem. Dentro do faixa preta eu ensino uma infinidade de técnicas que, a depender do momento, você vai utilizá-las. Se na questão número 2 diz, faz uma afirmação e você marca aquela alternativa como certa naquela afirmação, e lá na questão 7 ele coloca aquela afirmação como errada, é óbvio que tu não vai marcar aquela alternativa. Se você está fazendo uma prova de múltipla escolha e a letra B diz que a caneta é azul e a letra C diz que essa caneta é vermelha, você está percebendo que elas são diametralmente antagônicas? Possivelmente a resposta está entre uma e outra. Entende o que eu estou te falando? Então, existe uma série de coisas que você pode fazer. Agora, eu quero que vocês fiquem treinando técnica de chute. Não, eu não quero. Entendeu? Eu não quero. Entendeu? Eu quero que vocês estudem. Eu quero que vocês façam da maneira correta. Eu quero que vocês peguem todas as minhas técnicas aqui que eu ofereço para você e que você arrebente na hora da prova. Que o que mais eu trago para você aqui é técnica, é conhecimento. Agora, caso seja necessário, tá aqui. É melhor saber e não precisar usar do que precisar usar, mas não saber. Então, por isso que eu falo, eu gosto sim de falar isso para os meus alunos. Eu até quando eu estou em mentoria, eu até analiso muito se eu vou falar para o cara ou não, porque ele tem que ter a maturidade para entender isso aqui. Porque senão o animalzinho bota isso daqui na cabeça dele e acha que ele só vai ser aprovado se ele pegar e só saber isso aqui. Se ele souber isso daqui, ele vai ser aprovado em tudo. Não vai, não é assim. Entendeu? Exatamente isso. Você tem que pegar e entender como funciona. Como é a dinâmica da prova? Como é que ela funciona? Se for certa e errada é dessa forma. Se for de ABCDS com múltipla escolha é de outra forma. Você entendendo como a dinâmica funciona, é impossível dar errado para você. É impossível. Entendeu? É impossível isso daí dar errado. Então, o que você tem que entender? Quando você estuda para concurso público, você tem que ter dedicação, esforço. Você tem que estudar da maneira correta. E até para chutar tem que ter talento. É o que eu falo. Até para chutar, o cara tem que ter talento. Porque se ele faz isso daqui, tão somente isso daqui, não vai passar. Agora, se ele estuda, tá levando o estudo bonitinho, direitinho, fez a prova do CESP, as questões que ele sabia, ele marcou, deixou para chutar só no final, aqui ele tinha certeza, se é por prova de múltipla escolha, aqui ele tem certeza que não é, ele foi riscando, foi eliminando, depois ele anotou quantas questões ele marcou de cada, depois ele cruzou informações, depois ele foi lá e ticou, analisou, chutou de maneira técnica, ó, vai tirar de letra. Se eu recomendo estudo por questões, gente, não existe estudo sem questões. É uma idiotice pensar que é possível estudar sem fazer questões. Até porque concurso público, no final das contas, é o quê? Você estuda pra cacete pra fazer questão. Ah, Geraldo, então só vou fazer questão. Burrice. Tem que fazer o quê? Você tem que combinar teoria com questão. Revisão, questão. Revisão, questão. Retroalimenta o caderno. Questão, questão. Revisão, questão, é isso que vai ser aprovado. O problema é que as pessoas querem fórmula mágica. Ah, então é só fazer questão. Ah, não, então só o meu resumo basta. Não, não é isso. Não tem atalho. Ah, então só vou ler letra de lei. Não, gente, estudar para concurso você tem que ler letra de lei, tem que saber súmula, tem que saber jurisprudência, tem que saber doutrina, tem que treinar questões, tem que ter um bom caderno para revisar, tem que saber revisar, tem que se organizar, tem que ter técnica de estudo, tem uma infinidade de coisas que vocês precisam fazer. Não é binário a parada, ou é ou não é. Entendeu? Não é binário. Então, quando vocês estiverem diante da prova do concurso de vocês, espero eu que vocês estejam plenamente preparados. E que não necessitem de nada que eu ensinei para vocês aqui nessa live. Nada que eu estou ensinando aqui para vocês nessa live. Eu espero de coração que vocês não precisem de nada do que eu estou falando aqui.
Porque é sinal de que vocês estudaram muito ao ponto de não precisar contar com a sorte. Agora, caraca, Geraldo, pô, deu ruim na prova, pô, tô aqui, as últimas notas de corte, eu fiz uma análise, eu tracei um prognóstico, então eu cheguei na prova para sair daqui com 95 questões marcadas, mas eu não consegui marcar as 95 questões porque eu estava com algum problema, ou porque eu não acertei, ou que eu não sabia marcar. Óbvio, o que você vai fazer? Você não conseguiu? Não tem problema, você vai pegar e vai aplicar essa técnica direcionada de questões para você chutar nas questões, e aí você aplica. Agora, eu quero que você treine isso daqui? Não, não quero. Eu quero que você aplique isso daqui. Eu quero que você necessite disso aqui. Não, eu não quero. A ideia aqui é você não necessitar disso, para que você seja único e autossuficiente na hora da tua prova. Agora, caso você precise, o conhecimento está aqui. O conhecimento te liberta. Entendeu? O conhecimento está aqui, o conhecimento te liberta. Então, ao invés de você ficar se questionando, ai meu Deus, ai eu vou chutar de acordo com o que vier no coração, não, cara, vai de maneira técnica. Ou então, estude muito para não precisar desse conteúdo aqui na hora da tua prova, para você não precisar chutar. Entendeu? Foi? Uma outra dica que eu dou para vocês. Geraldo, em X tempo eu passo? Geraldo, dá tempo de eu passar para tal concurso? Gente, para de falar isso. Apenas comece. Simplesmente abre o livro, abre o caderno, a apostila, abre a videoaula e comece. Se não for para esse, vai ser para o próximo. E se você não se sente preparado para esse, é sinal que você não começou lá atrás, quando deveria ter começado. E se você não começar agora, para o próximo você não vai estar pronto, não vai estar bom. É simples, você tem que acordar. Acorda, olha só. Você não tem que se questionar, será que dá tempo? Não, simplesmente comece. E se não der para esse, vai dar para o próximo. E para o próximo, e para o próximo. Não se enganem. Tem muita gente na frente de vocês. Mas não é porque estão na frente de vocês, porque começaram antes, que você não possa correr atrás do prejuízo. Que você não possa se reinventar e buscar outros mecanismos para você conseguir a sua aprovação. A gente tem que parar de ser geração miojo querendo resultado em 3 minutos. Só começa. Só faz. Só faz. Só inicia. A gente só precisa dar o primeiro passo. E depois você se preocupa com o segundo passo. Depois se preocupa com o terceiro. Não é olhar para o coleguinha que está lá na frente, caramba, ele deu 800 passos. Será que eu consigo dar 800 passos em meia hora? Não é assim. Só começa. Porque quando você entende que você só precisa começar, você se livra de qualquer amarra de tempo. As pessoas trabalham, as pessoas condicionaram o concurso público durante muito tempo a tempo de estudo. Mas não necessariamente é a quantidade de tempo que você estuda. E sim a maneira com que você estuda. Entendeu? Entende o que eu estou te falando? Tem muita gente, cara, eu conheço muito aluno meu que estudou 8 meses e foi aprovado. Eu tenho alunos meus que estudaram 6 meses. O atual primeiro colocado estudou 6 meses e passou na primeira colocação, começando do zero. Eu tenho aluno que estudou 3 meses e passou, tenho. Mas vocês precisam entender que isso não é a regra, isso é a exceção. Passar no concurso público já é a exceção, não é regra. Então, vamos parar de condicionar a nossa aprovação a um tempo. Entendeu? Para de condicionar tempo, apenas faça. É igual entrar numa academia de musculação. Será que em 3 meses o meu bíceps vai ficar gigante? Não vai. Ou vai, a depender da minha alimentação, da minha dedicação, do que eu venho a utilizar. Cada um tem um crescimento individual. Então o que vocês precisam fazer? Só comecem. E tá cansado? Pô, já tô um tempão, Geraldo, não sei o que faço. Respira fundo e continua. Só consegue quem não desiste. Só consegue quem não desiste.
Entendeu? Foi? Show. Eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Eu vou encerrar essa live. Eu torço muito que esse conteúdo tenha feito total sentido para você, assim como eu espero que tenha feito, porque vou te falar uma coisa, de coração, cara, isso daqui que eu tô passando para vocês aqui gratuitamente é coisa que eu trabalho de maneira paga lá dentro do Faixa Preta. Isso é conteúdo do Faixa Preta que eu tô trazendo para vocês, tá? De maneira gratuita. Então, a única coisa que eu vou te pedir em troca eu quero saber o que você achou dessa live. Eu quero o teu comentário. Eu vou deixar ela salva. E eu quero saber a tua opinião, o seu comentário. O que você achou desse conteúdo que eu trouxe para você? O que você achou desse conteúdo? Ele fez sentido para você? Ele impactou na tua vida? Então eu quero muito que você me diga o que você achou desse conteúdo. E eu espero de coração mesmo que você vá lá comentar. Eu vou lá agora e eu vou responder cada um dos comentários que vocês deixarem. Tá bom? Que seu dia seja excelente e que essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.